Olá pessoal, meu nome é Dircélio Nascimento Júnior, eu trabalho nos serviços técnicos das OETs e hoje eu vim apresentar para vocês aqui um trabalho que nós desenvolvemos junto com parceiros, né? Nosso time das OETs. Então, a princípio eu já agradeço aos meus colegas de time, Gleidson Salles, Antônio Kraeski, Antônio Neto e Eduardo Muniz, e agradeço também aos parceiros que participaram do trabalho, Diogo Ito da Hendrix e Lucas, que é graduando da veterinária USP Campus Pirassununga. O título do trabalho é Comparação dos resultados sorológicos de duas linhagens diferentes após vacinação. Na parte introdutória do trabalho, a gente traz a constante evolução da avicultura, né? Então, até exemplifico aí o quanto que a avicultura ela vem se desenvolvendo, né? Por exemplo, a gente olha para a cadeia de postura comercial. Na década de 60, as aves produziam ali, cada ave produzia em torno de 240 ovos, enquanto na atualidade surgiram em torno de 500 ovos por ave. A avicultura está entre os principais segmentos da agroindústria nacional, então a avicultura, sem dúvida nenhuma, é um importante segmento, um importante setor quando a gente fala em produção nacional, e quando a gente fala em produção rural, em agroprodução, aí ela ganha um destaque maior ainda. Produtos da avicultura, carnes e ovos, são essenciais para boa alimentação nacional, devido às características aí desses dois produtos vindos do setor avícola, né? Carne de frango e ovo, de baixo custo e alto valor nutricional, sem dúvida nenhuma, são essenciais para a boa alimentação da nossa população brasileira. A genética é o principal fator dos avanços na eficiência produtiva, então quando a gente fala dessas evoluções aí que a agricultura tem, que ela é reconhecida comparada com as outras produções animais por esse fator de uma melhoria constante, né, uma evolução constante e significativa, sem dúvidas nenhuma, tem até trabalho científico que embasa isso, que a genética é protagonista por esses avanços. As ações sanitárias, elas não têm todo esse protagonismo quando a gente fala de evolução, de avanço produtivo, mas, por outro lado, ela blinda aí, por diversas vezes, surgiram problemas sanitários na história da avicultura e as ações sanitárias, elas protegeram, e principalmente pelo surgimento de vacinas, a produção avícola e evitou que causasse grande prejuízo, essas doenças aí, grandes retrocessos na evolução dos resultados produtivos. O objetivo das seleções nas casas genéticas é escolher as aves de melhor potencial genético, e assim formam-se as linhagens, né? Então, através das aves, da seleção das aves com melhor desempenho ali para as características procuradas, se escolhem as que têm uma melhor performance e acaba se formando as linhagens. As linhagens com características fisiológicas diferentes, né? Então, a gente sabe disso tanto pelos resultados aí, linhagens diferentes têm resultados produtivos diferentes, então, para esses resultados diferentes, elas têm características fisiológicas diferentes, né? E aí surge a dúvida, né? Surge o questionamento de qual é o impacto dessas mudanças fisiológicas nas respostas imunes das aves, né? O quanto isso aí interferencia, essa diferença entre as linhagens interferencia nas respostas imunológicas delas. E aí o propósito do nosso trabalho aqui era comparar, através de testes sorológicos, ELISA e inibição de hemoaglutinação, HI, as respostas imunes de duas linhagens de galinhas poedeiras, Azur e Highsect White, após a vacinação com vacina inativada, com as frações para imunização de bronquite infecciosa, doença de Newcastle, adenovírus e coriza infecciosa. Essa vacina é a vacina Polvac Mix6 das OETs. Nos materiais e métodos desse trabalho, então, 2 tratamentos, o trabalho era composto por 2 tratamentos, um deles era a linhagem Highsect White e o outro a linhagem Azur. O trabalho foi desenvolvido no aviário experimental da USP Pirassununga, né? Então, os 2 tratamentos eles estavam dentro do mesmo galpão, sendo assim, tinham mesmas condições de manejo, nutrição e estrutura. De acordo com os padrões de bem-estar animal, então, antes de desenvolver o trabalho, passou-se por um comitê de bem-estar animal, e um exemplo disso aí, um dado que eu trago, é o número de aves por gaiola, que também estava dentro aí das exigências de bem-estar animal, 13 aves por gaiola.
Os dois tratamentos tiveram o mesmo programa vacinal, né? Tanto as vacinas antes da vacina de 14 semanas, quanto a vacina inativada aplicada por Vacmix 6, aplicada com 14 semanas, foi igual os dois programas para os dois tratamentos. Então, com 14 semanas, vacina inativada com as frações bronquite, Newcastle, adenovírus e coriza infecciosa. As coletas foram feitas 4 com 18 semanas e 8 com 22 semanas de vida das aves após as vacinações, né, com a vacina inativada, que foi feita com 14 semanas. Em cada uma dessas duas datas de coletas, aí, foi coletado 16 amostras de soro por tratamento. O objetivo era mensurar a soroconversão das duas linhagens para as frações da vacina inativada feita com 14 semanas e compará-las estatisticamente para checar a semelhança. Então, os testes sorológicos utilizados foram o ELISA para bronquite, Newcastle e adenovírus e o HI para coriza infecciosa. Aqui nós temos fotos aí do dia da vacinação com a vacina inativada, né, com 14 semanas. Trazendo os resultados aqui, do lado esquerdo eu trago, do slide, eu trago o gráfico para ilustrar aí, né, o gráfico de blogspot, que é legal a gente ver aí dentro da amplitude de cada um dos tratamentos e compará-los. E do lado direito eu trago os números de títulos médios 4 e 8 semanas após a vacinação. Então, falando primeiro aí de bronquite infecciosa, do ELISA feito para bronquite infecciosa, 4 semanas após a vacinação, com 18 semanas de vida das aves. Na Azur, a gente tinha de título médio 8.747, na Isex White, 13.153. 8 semanas, Azur, 8.222, Isex White, 8.936. Doença de Newcastle, 4 semanas após a vacinação, título médio na Azur, na linhagem Azur, 17.375. Na Isex White, 17.604. 8 semanas após a vacinação, Azur, 16.501 e Isex White, 14.852. Para adenovírus, 4 semanas após a vacinação, 1.995 no tratamento Azur, no tratamento Isex, 2.286. 8 semanas após a vacinação, na Azur, 4.267 no tratamento Isex White, 3.629. Para a coriza, a gente fez o HI, né? E no HI, as aves que tiveram diluição, que foram reconhecidas em diluição acima de 1:8, acima ou igual 1:8, foram consideradas positivas, protegidas para a coriza infecciosa, e as aves abaixo de diluição 1:8 foram consideradas negativas. Então, 4 semanas aí após a vacinação, das 32 aves, dos 32 soros analisados, apenas 2 do tratamento Isex White não estava protegido, todo o restante estava protegido, e 8 semanas após a vacinação, todas as aves estavam com diluição igual ou superior a 1:8, e aí todas as aves estavam protegidas. Como conclusão aí, né, na conclusão do trabalho, a gente tem que, nos resultados desse trabalho, não foi observado diferenças estatísticas nas respostas imunes mensuradas por sorologia de duas linhagens após a aplicação de vacina multivalente inativada. Então, comparando aí estatisticamente, rodando a estatística desses resultados sorológicos que a gente viu aqui atrás, nos slides anteriores, não notou diferença estatística, não foi estatisticamente diferente os dois tratamentos, então não teve diferenças nas respostas imunes para as vacinas diante desses resultados aqui, né? Então, os tratamentos são semelhantes quanto a gente observa pelo âmbito estatístico. Muito obrigado a todos pela atenção.